Pronto. Só um minutinho aqui. Aqui toda vez que eu filmo, saco a filmar, eu fico estranho isso aqui. Aí. Depois aqui, né? Então, pessoal, né? Por que o Brasil vem, né? Porque o Brasil porque é isso, porque o Brasil vem separado da política mundial, né? Nós vamos falar isso na aula de hoje, né? Por que o Brasil ele vem separado na política mundial, né? E eu já vou responder essa pergunta agora, né? Porque a história do Brasil ela é recente. A história do Brasil começa onde? Em 1500? Não. A história do Brasil começa em 1600? Não é? Em 1500 o Brasil não tem uma história política. Em 1500 o Brasil é descoberto, entre aspas, né, colonizado, né, existe uma operação extrativista no nosso país para extrair, né, existe a questão escravagista, né, querendo, os povos dominantes vieram, né, tentar escravizar os povos originários, tiveram dificuldade, tiveram problemas para escravizar os povos originários, né, trazendo escravos, né, africanos, né, de outros países. E nessa situação aí de colônia extrativista de madeira, de minérios, etc e tal, isso perdurou por muito tempo no nosso país. A aulinha de histórica básica não precisa repetir aqui, né? Afinal de contas, né, a questão da ciência política, né, voltada para a política, não é uma aula de história. Então o que acontece? Essa questão, né, nós não vamos tratar como aula de história, nós vamos tratar como política. E a história política do Brasil, ela se dá em 1500? Não. Ela se dá em 1600? Também não. Ela se dá em 1700? Também não. Em 1822, o que nós temos em 1822? Nós temos um Estado, não é? Nós temos a inversão, né, da colônia, onde os imperadores, né, de Portugal, né, a família real portuguesa, vem para o Brasil e, aliás, não, em 1808, desculpa, eu errei a data. Em 1808, a família real sai de Portugal e vem para o Brasil, né, e inverte a questão da colônia, inverte a colonização, né, inverte a forma de governar, governando o Império Português do Brasil para Portugal, não de Portugal para o Brasil. Então, olha só, então por isso é que nós temos, né, a aula de história, a aula de ciência política no Brasil, do Brasil, né, envolvendo o Brasil, somente após 1808, porque em 1500 o mero descobrimento não dá um conhecer, né, da vida na polis brasileira. Em 1600 muito menos, 1700 também não. Em 1808 nós começamos a caminhar nesse sentido, e mesmo assim não há soberania, não há autonomia, porque o Brasil é um país escravo, colonizado, né? É uma colônia de extração de minério, de madeira, né, de Portugal. Então, em 1808, mesmo com a vinda da família real para o Brasil, nós temos uma colônia de extração, uma colônia, né, vamos dizer assim, com o único objetivo de se extrair a riqueza do país. Então nós não temos uma política, nós não temos aí nada nesse sentido como houveram com outros países da Europa, da América e etc e tal. Bom, ponto, né? Então 1500, descobrimento, 1808, vinda da família real para o Brasil. Em 1822, olha só, de 1808 para 1822, passou-se algum tempo, né? Essa parte, como eu falei, né, de história do Brasil envolvendo a família real, né, nós vamos pular, porque de 1808 a 1822, pessoal, o que acontece? Nada, né? Acontece que a família real, né, portuguesa, manda no Brasil, manda em Portugal. Então não podemos falar aí que é uma história política do Brasil, não podemos falar que é uma política brasileira. Ainda neste contexto, né, temos nesse contexto o quê?
Um Brasil que acaba de proclamar sua independência em 1822, não é? E esse Estado ainda era organizado o quê? De forma monárquica, ainda era uma monarquia, não é? E mesmo em 1822 deixa de ser uma monarquia portuguesa e passa a ser uma monarquia brasileira. O que muda? Nada. O que muda na política? Nada, não é? O que muda? Absolutamente nada em termos de política, e eu vou mostrar como isso funciona na prática. Logo na sequência, o que nós temos, não é? De 1889, anotem aí, agora vem, de 1889 a 1930, vou repetir a data, de 1889 a 1930, nós temos a Primeira República. Lembrando que república, a palavra etimologicamente falando, ela deriva de duas palavras, né? Res, que significa, em latim significa coisa, e publicum, né? Que significa pública. Então a coisa pública, tratada como coisa pública, a coisa pública, o discurso da coisa pública lá da Grécia Antiga, lá de Platão, de Aristóteles e etc. e tal, esse discurso da coisa pública, não é? Para todos, para o povo, para a sociedade, né? Que surge deste conceito da coisa pública, a república, não é? De res público, e aí daí nós só temos o discurso da coisa pública entre aspas, né? Nós teremos entre 1889, com a proclamação da República, até 1930. Por que eu falo entre aspas? Porque ainda não existe né? De certa forma, existe a República proclamada e declarada, mas ainda não existe um discurso, e ainda não existe uma política para o Brasil. Que política é essa, pessoal? A política pública. Que política é essa? A política da coisa pública. Que política é essa? O discurso da coisa pública voltado no sentido de atender às demandas sociais, atender às demandas do nosso país. Mas quais demandas que o país tem, não é? Então nós vamos trabalhar essa questão agora, a partir de agora, né? Mas antes disso, olha só, né? Então, de 1889, né, a 1930 temos a Primeira República, mas ainda não temos ainda uma característica brasileira, não temos ainda uma política brasileira. E por que isso acontece? Porque até então, não é? O país era um país, né? De extração de mineral, de extração de carvão, cana, a tinta, né? O pessoal fala do pau-brasil, fala dos minérios e etc e tal. Então, meramente éramos escravos, né? Em uma colônia portuguesa, de 1500 até a vinda da família real. Com a vinda da família real, isso continuou até 1889, com a proclamação da República. De 1889 a 1930, não houve grandes progressos, nem grandes alterações. Mas em 1927, outra data que nós temos que anotar, né? 1927, há o surgimento do Estado Novo, não é? Entre 1927 e 1930, há o surgimento do Estado Novo ou Estado desenvolvimentista. Falei disso já nas nossas aulas, falei disso anteriormente. Tem um vídeo que explica isso no nosso canal sobre Estado desenvolvimentista. Agora, por que a nossa história brasileira, esse é o ponto, não é? E essa é a pergunta. Por que a história brasileira se inicia em 1927 e 1930, entre estas datas? Por conta do Estado desenvolvimentista. Somente a partir de 1930, mais especificamente com a Revolução de 1930, capitaneada, né, dirigida, orquestrada, liderada por quem? Getúlio Vargas, não é que começa a se formar um aparelho de Estado em todo o território. É bom anotar esse trecho. Somente a partir de 1930, com Getúlio Vargas, é que começa a se formar um aparelho
Sabe essa história de aparelhamento do Estado que a gente ouve na televisão? O aparelhamento do Estado, o aparelhamento da máquina, é aí que surge o termo. É a partir do aparelhamento do Estado é que surge a política brasileira. Então, aquela perguntinha lá de segunda-feira: quando surge a política brasileira? 1930, especificamente com a Revolução de 1930, capitaneada por Getúlio Vargas, e começa-se a formar o aparelho do Estado. Esse aparelhamento do Estado, não é o que eu chamo, de Estado desenvolvimentista, porque no nosso país, no nosso Brasil, não houve uma Revolução Francesa, não houve uma Revolução Americana, não houve uma Revolução Inglesa. Estas revoluções francesa, americana e inglesa, que decorrem lá de Europa e o Estado norte-americano, estas três revoluções, elas têm ligação com a burguesia, elas têm ligação com o parlamento. Então, os burgos, os comerciantes, ricos comerciantes burgueses formaram um parlamento. Ricos comerciantes burgueses formaram um parlamento chamado de parlamento burguês. A burguesia, a Revolução Francesa burguesa, toma conta do parlamento. Para quê? Para tolher os déspotas, do poder. Quem eram os déspotas dos poderes? Os déspotas dos poderes, eram os monarcas, os imperadores. Eles governavam de forma autocrática e ilimitada. A burguesia fala: chega de Estado, nós não aguentamos tanto Estado intervindo, tudo para o Estado, só Estado, Estado. Nós precisamos produzir, nós precisamos menos Estado, menos taxação, menos impostos. Nós precisamos ter um fôlego e trabalhar com liberdade. Então os liberais vêm, e nós já demos essa aula de liberais: Adam Smith, John Maynard, John Stuart Mill, John Maynard Keynes, os liberais, Montesquieu, nós já falamos sobre os liberais. Então os liberais vêm, além do príncipe, de Maquiavel, então os liberais vêm e falam: chega de Estado, chega de monarquia, chega de autocracia. E aí, com o surgimento desse Estado lá atrás, tá? 1800 e algo, 1879, Revolução Francesa, eles fazem uma revolução burguesa e corta a cabeça do rei, pendura em praça pública. Daqui para frente é parlamento, é lei, democracia, uma democracia, burguesa, na verdade, através do parlamento francês, através do parlamento inglês, através do parlamento americano, uma revolução burguesa. Por que eu estou falando isso? Porque no Brasil nós não tivemos uma burguesia. Agora eu volto para o Brasil. 1930, Estado desenvolvimentista. 1927, uma crise. 1930, mais especificamente a Revolução de 1930 de Getúlio Vargas. Aí, olha só o paralelo que eu estou fazendo aqui, Eu falei de três revoluções antigas, vindo de quem? Da burguesia. A burguesia promove uma revolução, Revolução Francesa, Revolução Americana, Revolução Inglesa, e promove uma revolução, e lá eles ficam independentes, lá eles passam a ter uma história, lá eles passam a ser liberais e tolher o Estado e trabalhar de forma mais liberal. E eles têm uma política, eles têm um discurso, de política, eles têm um discurso de bem comum, eles têm um discurso da coisa pública, E nós no Brasil, nós não temos isso, nem 1500, 600, 700, 800, 900. Em 1930, Getúlio Vargas, percebendo que não há uma burguesia para financiar o Estado como? Eu preciso de petróleo, eu preciso de refinaria, eu preciso de usinas hidrelétricas para a produção de energia, eu preciso de um serviço de correspondência, o correio, eu preciso de pontes, eu preciso de estradas, E aí, pessoal, é que surge o Estado desenvolvimentista. O que é o Estado desenvolvimentista de Getúlio Vargas? O Estado desenvolvimentista de Getúlio Vargas é a mão do Estado, é a mão do governo brasileiro provendo
provendo o desenvolvimento do Estado. É aí que surge o desenvolvimento do Estado, né? Através de Getúlio Vargas, em 1930. Enfim, é dos anos de 1930 que se tem o surgimento do Estado chamado Estado Desenvolvimentista do país. E ponto final. Este é o Estado desenvolvimentista. O governo traz para si a responsabilidade de desenvolver o Estado. O que aconteceu na Revolução Francesa? Não era o Estado que desenvolvia o país. Quem desenvolveu o país foram os burgueses, né? Os burgueses construíram grandes fábricas, construíram grandes economias, construíram grandes comércios, né? Fizeram pontes, estradas, rodovias. Os burgueses fizeram isso. Mas como que eles fizeram isso? Eles tomaram o parlamento, eles fizeram o parlamento, eles trouxeram ideais de igualdade, liberdade e fraternidade, né? Ou seja, todos irmãos, todos livres, todos iguais, promovendo o Estado francês, europeu, inglês, americano, mas os burgueses fizeram isso. No nosso país, no nosso Brasil, não houve esse Estado burguês, porque aqui não temos uma burguesia, não tínhamos, agora temos, né? E aí o que acontece? Então o Estado teve que arregaçar as mangas e se colocar, não é, como desenvolvedor do país. Eis aí o Estado desenvolvimentista. Para quem anotou, isso é o Estado desenvolvimentista. Bom, o processo de formação do Estado desenvolvimentista, ele está relacionado ao contexto internacional, né? Do ponto de vista internacional, do ponto de vista do contexto internacional, a história do Brasil começa aí na política, nesse momento, né? Agora, quem é que promove o desenvolvimento do Estado brasileiro? Não é a burguesia, não é o parlamento francês, nem inglês, nem americano, nem é o parlamento brasileiro, porque sequer temos um parlamento brasileiro, né? E aí verificou-se, né, esse longo processo, né, de Estado desenvolvimentista desde aquela época, e aí, pessoal, até praticamente os dias atuais. Quem, né, tiver um pouquinho mais de idade aí, acima dos 40, vai perceber isso que eu estou falando, né? De 1930 a 1980, nós tivemos aí, né, diversos, vamos dizer assim, nós tivemos um Estado, né, comandado por um regime militar, né? O pessoal chama de ditadura ou autocracia, por conta do que aconteceu lá no passado. Não vamos falar disso agora nesse momento, né? Mas vamos falar de regime militar e Estado desenvolvimentista. Este Estado desenvolvimentista fez estradas, pontes, fez as grandes, vamos dizer assim, trabalhou na questão das grandes, vamos dizer assim, grandes empresas estatais, trabalhou nas grandes empresas estatais com um objetivo: desenvolver o país, né? Porque a iniciativa privada não tem condições de fazer isso. Não tivemos uma burguesia parlamentar, tivemos um Estado desenvolvimentista e um regime que levou a essa questão, que levou a esta, vamos dizer assim, revolução de Getúlio Vargas de 1930 até hoje. Foi no governo de Getúlio Vargas, vamos lá, pessoal, foi que se promulgou uma Constituição em 1934 e em 1937 instaurou, né, ou surgiu o Estado Novo. Eis o Estado Novo em 1937. E este Estado Novo criou a Justiça do Trabalho em 1930, Ministério da Justiça e Salário Mínimo em 1940, Consolidação das Leis do Trabalho em 1947, eis o Estado desenvolvimentista. Percebem o que começa a surgir no Brasil? Por isso que a política brasileira surge nesse momento. Por isso que a política brasileira, a ciência política, o Brasil se situa mundialmente, internacionalmente nesse momento, né? Então eu não estou aqui para falar nem
da autocracia do momento, nem de regime militar, nada disso, mas dos benefícios é que nós estamos aqui tratando como ciência política, a partir de 1937. Então temos 1, 2, 3 e continuando, carteira profissional e semana de 48 horas. Surge nessa data, em 1943, né? Trabalho, férias remuneradas, né? A Companhia Siderúrgica Nacional, 1940, Companhia Vale do Rio Doce, que era uma estatal até pouco tempo, foi vendida, 1942, Hidrelétrica do Vale do São Francisco, 1945, e entidades como IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 1938, né? E aí, pessoal, né? Esse regime e esse Estado desenvolvimentista, ele prospera, ele existe até os dias atuais. Professor, mas aí nós não já temos uma burguesia? Temos. Nós não já temos um comércio atualmente? Temos, né? Quem que eu posso citar como burguesia atual? Burguesia que entra nos bastidores da política e faz política e agora manda na política, patrocina inclusive a política. Nós tivemos recentemente um episódio como esse, né? Mas também nós não vamos tratar aqui porque é um assunto polêmico, né? E gerou aí questões de corrupção no governo e questões envolvendo desvio de recursos públicos, né? Dinheiro do povo. Então por isso que eu não vou entrar nessa polêmica agora, né? Mas aí vocês já entendem o que eu estou falando, né? Quem é esta burguesia? E aí eu posso falar das empresas, né? Algumas, né? JBS, né? A própria Petrobras foi usada, né? Nesse sistema aí, houve desvios dentro da Petrobras. O que mais que eu posso falar aí? Então, grandes empresas que participaram do governo. OAS, né? OAS, o que mais? Né? Odebrecht, o que mais, pessoal? As empresas que participaram do governo, né? Como burgueses que interferiram no governo, mas no final deu um problema, né? Mas a gente não está aqui para falar do problema. Nós estamos falando de uma burguesia que intervém, uma burguesia que intervém no parlamento. E o parlamento, os parlamentares são o quê? São os representantes do povo, né? Parlamentar de parla, aquele que fala por quem? Que fala pelo povo. Então esta é a questão, né? Então os parlamentares que falam por nós, né? No regime democrático do governo, né? Agora surge uma burguesia que intervém no governo, agora, mas só agora. Agora e quando, pessoal? A partir de 1985 é que temos a nova abertura da democracia no país. Então anota essa data, 1985, né? Temos aí a abertura da democracia no nosso país, né? Mas eu vou chegar nessa data aí com mais alguns detalhes aqui, né? Então, pessoal, olha só, né? Esse Estado desenvolvimentista, né? Essa organização da economia desenvolvimentista, agora por essa ótica desenvolvimentista, é que traz, né? Esse conceito, né? Esse conceito antigo que todos os outros países tiveram e nós não tivemos, só que agora ao inverso, agora às avessas do tradicional, né? Antes, né, em todo o mundo, a democracia e as revoluções foram feitas através de uma burguesia e de um parlamento. Aqui nem burguesia nem parlamento. Aqui nós tivemos um governo autocrático, de certa forma, né, por conta do regime militar, mas desenvolvimentista. E aí eu pergunto, quais são os exemplos? Cite exemplos, né, de benefícios do Estado desenvolvimentista. E eu citei vários, né? Carteira de trabalho, salário mínimo, Ministério da Justiça, CLT, né? Semana de 48 horas, férias, trabalhos, Companhia Siderúrgica Nacional, Vale do Rio Doce, hidrelétricas, né? Dentre outros que eu poderia citar aqui, né? Temos aí uma lista infinita de benefícios que este regime trouxe, embora autocrático, mas desenvolvimentista, para desenvolver o país. Este é o objetivo do regime, desenvolver o país. Bom, o que mais, né? E nesse Estado desenvolvimentista, pessoal, ele passa por vários momentos, né? Ele passa, por exemplo,
passa pelo Estado Novo, que é o início de tudo, que dura de 1937 a 1945, chamado de regime militar, né? Não, chamado de Estado Novo, na verdade. O regime militar vem de 1964, o regime militar, até 1985. Democracia, 1946 a 1964, né? Agora, e tivemos também, né, a partir de 1980, a abertura política e transição para a democracia. Tranquilo? É em 1980 que o pessoal entrega o governo e fala: não, vamos fazer a abertura da democracia, tá? E é nesse fim do período militar, entre 1980 e 1985, né, que temos aí, né, a eleição via colégio eleitoral, pessoal. Eleição via colégio eleitoral não é eleição do povo votando diretamente nas urnas, tá? Essa eleição via colégio eleitoral, não é? De quem? Tancredo Neves. Tancredo Neves foi eleito via colégio eleitoral? Sim. Ele foi o primeiro presidente, não é, do país após o regime militar, não é? Porque ele foi eleito, ele assumiu, embora não tenha governado, porque ele assumiu e veio a óbito logo em seguida. Tancredo Neves, portanto, é o primeiro presidente eleito pós-regime militar, né, em 1980, mas, né, em função de sua morte, quem acaba assumindo o governo é o vice José Sarney. Então é isso, pessoal. Bom, Sarney, quem é mais antigo aí, né, acima dos 35, vai lembrar e vai saber que no governo do Sarney houve uma profunda crise nacional, houve uma grande crise, né, e nessa crise no governo do Sarney, uma crise, uma inflação, né, desmedida, desmoderada, né? Houveram 5 planos econômicos para tentar conter essa inflação, para tentar resolver o problema da economia do país, porque o Estado desenvolvimentista lá atrás, né, ele gerou um déficit público muito grande, com a construção de pontes, de estrada, com impressão de dinheiro, né? 1970, por volta de 1970, mais especificamente, salvo engano, em 1973, acho que é essa data, né? Houve a época chamada de época de ouro do Brasil, né? Ou milagre econômico, né? Onde todos comemoravam a economia do país, comemoravam, né, os avanços do Estado desenvolvimentista. Mas houve o quê? Houve o acompanhamento do salário mínimo com ganhos reais, o que está se querendo implantar atualmente, né? Salário mínimo aumentando com ganhos reais. Isso provoca uma inflação. Esse aumento do salário mínimo com ganhos reais provoca um aumento da inflação. Por que provoca? Porque se a iniciativa privada tiver que pagar, tudo bem. Mas se a iniciativa pública tiver que pagar e tem que pagar quem? Quando se aumenta o salário mínimo, reflete em todos os funcionários públicos do governo. Isso tem que se imprimir mais dinheiro para se pagar um valor maior, e esse valor maior automaticamente coloca mais dinheiro no mercado, mais dinheiro, mas a oferta continua lá, né? Então eu tenho mais dinheiro e eu posso comprar mais, eu posso gastar mais, e aí automaticamente isso vai gerar uma inflação. E aí começa um processo inflacionário que em 1980, 85, isso trouxe uma grande inflação para o país, chamado de hiperinflação, que causou um enorme problema, né? Aí o que acontece? Quem é mais novo não sabe, né? Mas quem é mais velho aí sabe que o dinheiro de hoje não era o dinheiro de amanhã. Amanhã, literalmente, o dinheiro de hoje, 8 de novembro de 2022, não é o mesmo dinheiro de 9 de novembro de 2022, amanhã. Por quê? Porque existiu uma hiperinflação que
todos os dias havia remarcação de preços dos mercados, na bomba de combustível, né, e etc., por conta dessa hiperinflação, né? Chegamos a andar com maços de dinheiro, né? Aí houve corte corte no então, por exemplo, eu tinha R$1.000, aí cortava-se os zeros, 3 zeros, aí esses R$1.000 passavam a ser R$1. Não era real, né? Estou dizendo aqui real, mas a moeda também a moeda sofreu também mudanças e outros nomes. Cruzeiro, Cruzeiro Novo, Cruzeiro Real, URV, Unidade Real de Valores, né? Então tudo isso trouxeram grandes mudanças na época, né? E tudo isso foi afetado pela inflação e pelo descontrole inflacionário e pelo descontrole econômico da época, tudo na época, né? Bom, e aí, pessoal, como é que ficou esse problema? Como é que esse problema foi resolvido, né? Então, após esse governo de José Sarney, né? O governo de Sarney foi chamado de doença nacional, né? Por conta de todas essas questões inflacionárias, né? Então, olha só, o Brasil realiza em 1989, anota essa data, 1989, a primeira eleição direta para presidente da República. E quem foi eleito na primeira eleição direta? Olha só, a primeira eleição, né, no Estado Democrático Brasileiro, fora do regime autoritário, fora do regime militar, o primeiro presidente eleito, Tancredo Neves, via colégio eleitoral, que assumiu, mas não governou. Quem governou foi Sarney. Agora, o primeiro presidente, agora é outra questão, o primeiro presidente que assumiu e venceu eleições diretas após o movimento Diretas Já no Brasil, o movimento Diretas Já de 1985, o primeiro presidente que, né, foi eleito diretamente pelo sufrágio universal, pelo voto direto do presidente, o primeiro não foi Tancredo Neves, o primeiro foi Fernando Collor de Mello. Fernando Collor de Mello, né? Foi o primeiro. Os brasileiros elegem Fernando de Collor de Mello. Esse assume com uma plataforma modernizante. Pessoal, essa história de plataforma modernizante do Collor de Mello é verdade? Não. Collor de Mello, assim como todos até hoje, eu vou falar os nomes depois, né? Collor, né? Itamar, Fernando Henrique, o Lula, Dilma, Temer, Bolsonaro, todos têm uma plataforma desenvolvimentista. A plataforma econômica é desenvolvimentista. É uma plataforma burguesa? Não. É uma plataforma estatal. É uma plataforma desenvolvimentista estatal. Por quê? Porque vem do mesmo sistema lá desde a origem, desde a gênese da formação política do nosso país. Quando se inicia a formação política do nosso país? 1927, 1930, né? É aí que surge a política do nosso país. Antes nós não tínhamos nada. E aí começa um Estado desenvolvimentista e de lá para cá existe um Estado desenvolvimentista. O Estado tem e precisa desenvolver o país, porque a iniciativa privada não consegue, a iniciativa privada não tem recursos, não tem capital. Quem desenvolve o país? O próprio governo. Ah, professor, nos outros países não são assim? Não. Nos outros países nós temos existe uma burguesia que interfere no governo, que interfere no parlamento e aí desenvolve o país com alianças, a tal da iniciativa público-privada. Tem três, é isso mesmo? É PPP, participação público-privada. Estava tentando lembrar que era 3P, participação público-privada. Essa participação público-privada, ela existe no nosso país? Agora existe, mas agora de quanto tempo para cá? De poucos anos para cá, porque até então o país 100% desenvolvimentista e ainda com a plataforma desenvolvimentista. Bom, continuando. Então, em 1989, nós temos a primeira eleição direta para presidente do Brasil. E o presidente eleito em 1990 é o Collor, que fica 2 anos e tem problemas, né? E já sabe, né?
mas a gente não vai falar de problemas aqui por enquanto não, né? O Collor de Mello, ele assume uma plataforma modernizante e ele promete desestatizar o Brasil, ele promete caçar os marajás da República, promete caçar os corruptos. Collor de Mello promete tudo isso, mas na verdade ele promete e não cumpre, tem graves problemas de corrupção no governo dele, né? Ele sofre o impeachment? Não, ele sofre sim uma perseguição, ameaça de impeachment, e o Collor não teve impeachment porque renunciou antes do impeachment. Com a renúncia ele não foi empichado, né? Ao contrário de que se diz por aí, o Collor não foi empichado, não teve sentença de impeachment final porque ele renunciou antes. Com a renúncia, deixando de ser presidente, ele ficou livre, embora tenha tido outros problemas, né? Bom, a plataforma do Collor de Mello, né? Collor de Mello queria trazer um Estado neoliberal. O que é um neoliberalismo? É a mesma plataforma do atual governo agora, né? Que ainda não fechou, né? É a mesma plataforma do atual governo. Neoliberalismo é menos Estado, menos governo, menos estatais, vender as estatais, né? Vamos colocar tudo na iniciativa privada, vamos modernizar o Estado. Quem é que se lembra do Collor de Mello, né? Quem é dessa época vai se lembrar que nós tínhamos carros, né? Os carros de luxo do nosso país era Monza, né? Monza Classic, que mais? Passat, né? Passat GT 1.8, Brasília, eram os carrões da época, né? Eu falei, pô, professor, mas era um carrão. Não era, mas era, não é? Mas não era. Mas para a época parece até que era. Mas o que acontece, pessoal, né? Não havia acesso a produtos de primeira linha do mundo, né? Do mundo, nós tínhamos um atraso aí de, vamos dizer assim, um atraso tecnológico em torno de 20 anos, né? Ah, professor, você não está exagerando não? Eu falei, não estou exagerando não. O carro que era lançado no exterior, né, ele só chegaria aqui de 10 a 20 anos depois, né? Mas aí já chega, né, fora de linha, atrasado. Essa é a tecnologia que chegava para nós, né? Não só, eu estou falando dos veículos porque é mais fácil lembrar, mas isso vale para telefonia, para computadores, para eletrodomésticos da linha branca, né, geladeira, máquina de lavar, fogão. Para tudo isso havia esse grande atraso. Para esses eletrodomésticos o atraso era em torno de 10 anos, né? Para os veículos em torno de 20 anos, telecomunicações 10, 15 anos, né? Esse era o atraso. E o Collor veio em rede nacional, pegou o telefone, ele andava de jet ski, ele dirigia o carro dele, ele fazia caminhadas, né? Ele andava com pouco segurança, ele dizia que ia modernizar tudo. Ele era um cara que as pessoas gostavam dessa política neoliberal, né? Porque trazia um arrojo, né, liberalista para o país, se livrando do Estado. O Collor trazia essa ideia, parecido com o atual governo, né? Mas não era patriota, ele era um liberal. O atual governo traz conceitos de patriotismo, né? De tradição, de conservadorismo semelhantes da direita, né? Na verdade a cópia é da ultradireita, mas é os conceitos da direita. E enquanto que o Collor era neoliberal, nada de patriotismo, mas vamos liberar o Estado, o Brasil das garras do Estado, menos Estado, né? Pega o Correio, bota na mão de particular, pega a Petrobras, coloca na mão de particular, pega a Vale, coloca tudo, né, desestatizando, pega os corruptos, bota tudo na cadeia. Essa era a promessa que não foi cumprida, por isso que ele saiu, né? Dentre outras coisas, por isso que ele saiu. Mas com o Collor, o país volta a crescer, né? Com o Collor, o país volta a crescer, né? Porque existe um plano econômico, né? O plano Collor, né? E esse plano Collor pretendia acabar com a inflação e teve aí, né? Teve diversos problemas, né? O Collor, porque prometeu e não cumpriu e acabou deixando o governo, né? Só para complementar a questão da plataforma modernizante de Fernando de Collor de Mello, né? Ele vinha de encontro com o Estado desenvolvimentista.
Como ele não cumpriu e o Estado desenvolvimentista ainda traz até hoje essas marcas da política de 1930 de Getúlio Vargas, até hoje nós temos um Estado desenvolvimentista e o Collor bateu de frente com isso, ele caiu, né? Em pouco tempo ele caiu. Quem que assumiu? O governo Collor, né? No lugar do Collor assume Itamar Franco, o vice de Collor assume, né? E Collor colocou, né, como o ministro, né, de seu governo para assumir o Ministério da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, que a partir de 1994 implementa o Plano Real, que salvou o nosso país, foi em 1994, agora é recente, pessoal, 1994. Vocês percebem que a história do Brasil é recente? De 1930 para 2022, essa é a história do Brasil, política e econômica. Antes disso nós não temos. Antes disso nós temos, né, um país rural, né, nós temos um país colonizado e escravizado, com política externa portuguesa. Então, né, o ministro das Relações Exteriores, Fernando Henrique Cardoso, assume o Ministério da Fazenda em 1994 e implementa o Plano Real, que salva o nosso país, né? Eu vou resumir o Plano Real, tá? O Plano Real, ele cortou, né, os números da moeda, né? Então, por exemplo, R$1.000 passou a ser R$1, cortou os zeros, né? Mudou a moeda, e a primeira coisa que ele fez na época, tá, foi implantar a tal da URV. Na verdade, o URV foi o finzinho, né? Nós tivemos Cruzeiro, Cruzeiro Novo e URV. Esta URV, chamada de Unidade Real de Valor, né, era uma moeda indexada, era uma moeda que variava, né? É difícil entender esse conceito de moeda indexada, moeda variável, né? Mas basta entender que a URV é que trouxe a estabilidade que nós temos na moeda hoje, a duras penas, né? Que eu não vou entrar em detalhes, né? Porque nós tivemos confisco de moeda, nós tivemos vários fatores na época que surgiram com essa grande virada na economia, em 1994. Tranquilo? Então, essa grande agenda de reforma do Estado, via privatização de empresas estatais, modernização e etc e tal, ela não foi adiante, né, naquela época, porque ela vai de encontro com o Estado desenvolvimentista de Getúlio Vargas. Por isso, pessoal, toda vez que se fala em privatização, vamos privatizar, vamos vender, vamos desinchar o Estado, vamos tirar, vamos pegar os Correios, vamos entregar a Petrobras, a Petrobras, que não é 100% estatal, mas a maior parte é do governo. Vamos entregar isso. Pessoal, este Estado que quer privatizar, que vai de encontro com o Estado desenvolvimentista, estas políticas que vão de encontro com o Estado desenvolvimentista, elas acabam fracassando, não é? Por que o governo atual não consegue fazer privatizações? Porque vai contra o Estado desenvolvimentista. O governo anterior, né, ele não era contra o Estado desenvolvimentista, porque o socialismo, que visa o comunismo, ele quer estatizar, ele quer mais Estado, né? Os governos liberais querem menos Estado, mas nem mais Estado, nem menos Estado. Por quê? Porque acaba gerando um problema. Muito Estado, socialismo, problema, incha a máquina, causa inflação, causa uma série de problemas. Menos Estado, bate contra o Estado desenvolvimentista, e indo contra o Estado desenvolvimentista, o Estado não se desenvolve, porque nós não temos gente para poder desenvolver o Estado, a não ser o próprio Estado desenvolvendo o Estado. Professor, como é que funciona isso? O Estado operando na Petrobras. Por exemplo, agora a crise atual de combustível. Existe uma crise? Existe. Por que o nosso combustível, né, chega, não conseguimos trazer um preço menor nas bombas? Por quê? Né? Zerou impostos federais, diminuiu o ICMS, que em alguns estados era até de 35%. Acho que no Rio de Janeiro era 35%, ou era 33%, né? Alguns estados 32, 30, 28, olha que absurdo o valor disso, né? Aí caiu tudo para 17, 18, acho que 18, né?
caiu tudo, né? Então, uma política do governo, uma política desenvolvimentista. O governo abriu mão de recursos federais, não vou cobrar o imposto federal, e não, que era a CID, né? E não vamos cobrar também, né? E quem cobra ICMS de 35, agora nós vamos limitar 17 ou 18, não me recordo o índice, e a diferença nós vamos complementar aqui do governo federal. O que é isso? Estado desenvolvimentista. O Estado dando recurso para o Estado, eu digo a União Federal dando recurso para os estados para poder conter o preço da inflação. Agora, onde é que eu estava falando lá atrás? Eu estava falando dos postos de combustíveis. Por que a gente não consegue reduzir mais do que tudo que já foi feito? Porque nós não temos refinaria de combustível. Ô, professor, então o pré-sal não serve para nada? Serve, mas não serve. Então todo o petróleo que tem no país não serve para nada? Serve, mas não serve. Ajuda, mas não ajuda. Porque o governo extrai o petróleo e tem que levar para fora para fazer o refino e trazer o combustível lá de fora refinado, ou a gasolina ou o diesel, porque nós não temos refinaria. Como fazer uma refinaria? Ninguém faz. Eu podia falar aqui de várias empresas, mas por conta dessa ideologia política eu não vou falar não, né? De grandes empresários brasileiros eu não vou falar não, né? Mas nós temos grandes empresários brasileiros, donos de loja, né? Donos de grandes lojas de departamento, grandes indústrias de todo tipo. Eu podia falar, mas eu vou evitar isso aqui, né? Esse pessoal podia fazer uma refinaria para refinar o petróleo e vender um combustível mais em conta para a população e intervir na política de forma favorável. Temos isso? Não. Vamos fazer isso? Não. Podemos fazer isso? Não conseguimos. Então, de novo, Estado desenvolvimentista. O Estado é que tem que intervir para baixar o combustível. E como que o Estado faz isso? O Estado teria que fazer uma refinaria. E aí teve, né, uma tentativa. Qual que era o nome da refinaria? Acho que é Pasadena, né? Ou não lembro. Na verdade, eu não sei se é Pasadena, mas é um complexo lá no Rio de Janeiro. Foi feito. Oi? Pasadena, né? Isso mesmo, Pasadena. Obrigado. Esse complexo no Rio de Janeiro, ele não chegou ao fim, não foi finalizado, né? Dali sairia um combustível mais em conta que ajudaria em toda a cadeia produtiva, porque a maioria da cadeia produtiva depende do transporte rodoviário. De quem que depende, pessoal? Dos caminhões. E os caminhoneiros é uma classe burguesa. Ah, professor, agora você pegou pesado. Você falou uma grande besteira. Caminhoneiro é classe burguesa? É, classe burguesa. Eu podia citar nome de empresas de caminhão aqui, mas eu não vou citar porque, né, para não fugir do nosso contexto aqui. Mas existem empresas de transporte rodoviário com 10, 20, com 70, com 60, com 100 caminhões. Eles são burgueses, como que não? Lógico que é. Um caminhão sozinho não, mas existem empresas de transporte rodoviário. E não só uma, várias, né? Tem um cara famoso aí, casado com um artista brasileiro, ele era dono de uma empresa de transporte rodoviário. O que eles são? Burgueses. Estes burgueses intervêm na economia. A moda francesa, a moda inglesa, a moda americana. Mas o que acontece? Né? Eles não estão intervindo favoravelmente ao Brasil. Pelo contrário, né? Está tendo agora paralisações e etc e tal, que é desfavorável. Até entendo o motivo das manifestações, mas isso pode prejudicar o nosso país do ponto de vista econômico. Então, voltando ao Estado desenvolvimentista, esse Estado desenvolvimentista, essa plataforma desenvolvimentista, vem desde a época de 1930, Getúlio Vargas traz o Estado desenvolvimentista com toda essa importância. Para finalizar, pessoal, esse Estado neoliberal de Fernando Collor de Mello, né, caiu por terra.
Ele foi afastado, assume aí Itamar e depois assume Fernando Henrique. Fernando Henrique Cardoso, com o plano dele real de 1994, consegue a estabilização da moeda, consegue a estabilização da moeda, consegue conter o processo inflacionário, não é? E aí, por conta disso, adivinhe só, né? Fernando Henrique, durante seu primeiro mandato, não é? Ele cria o instituto, ele, como é que se diz? Logo após o Itamar deixar o governo, ele se candidata e ele é o segundo presidente da República eleito via voto direto, sufrágio universal direto. Fernando Henrique é o segundo, não é o primeiro. O primeiro direto é Fernando Collor de Mello. Mas a pergunta não é essa. A pergunta da pegadinha é: quem é o primeiro presidente da República do Brasil pós-direta jazz, pós-período autocrático, pós-período de regime militar? Quem é o primeiro? Tancredo Neves. Ele é o primeiro que assume e não governa. Quem governa é Sarney. E o primeiro eleito pela via do sufrágio universal, aí sim, é Fernando Collor de Mello. E o segundo, Fernando Henrique Cardoso. Não é? E Fernando Henrique Cardoso é o que consegue fazer aí, né, essa política do plano real, política salvadora, e é isso, né, que nós tínhamos para falar sobre Estado desenvolvimentista. Só mais um detalhezinho, né? Bom, após Fernando Henrique Cardoso, o que acontece? Naquela época, pessoal, nós não tínhamos reeleição. O Estado democrático de direito era novo, era recente. A democracia do nosso país é nova, é recente. A história política do nosso país, ela é nova, ela é recente, né? Então, se a história política do nosso país começa em 1927, o Estado desenvolvimentista em 1930 com Getúlio Vargas, então de 1930 é a nossa história política para frente. Só isso. Agora, a nossa história política é de 1930 para frente, mas a nossa história política democrática de 1989. 85 é a direta já. 85 para 89 é a transição, ainda com o governo militar, de 85 a 89. 89 eleições, 90. Quem é? 90? Collor de Mello. Não é isso mesmo? 90 Collor de Mello? É isso, pessoal. 90 Collor de Mello. 89, desculpe, é isso mesmo. 89, né? 90 Fernando Collor de Mello, que fica por pouco tempo, assume o vice, né, Itamar, com seu ministro da Economia, que salva o país no governo, neste governo, né, Fernando Henrique Cardoso com o Plano Real, né, e após Fernando Henrique Cardoso, ele traz uma novidade. Vamos lá, ele traz uma novidade. Durante seu primeiro mandato, ele promove uma mudança institucional na política, na Constituição. Fernando Henrique, ele consegue uma coisa inovadora, embora a nossa política seja recente, embora a nossa democracia seja recente. Então é natural que isso acontecesse na época dele, né? Se não fosse lá, ia ser agora. Se não fosse agora, ia ser um pouquinho antes, né? O que ele consegue? Ele consegue se reeleger, embora não havia reeleição. Como assim, professor? Se não havia reeleição, como é que ele consegue? Ele muda a Constituição. Fernando Henrique Cardoso muda a Constituição, né? Os mandatos presidenciais eram de 5 anos. É isso mesmo? É, isso mesmo, era de 5 anos. Aí Fernando Henrique reduz para 4, com a possibilidade de reeleição. É isso que acontece hoje em dia. Fica 4, no 4º ano, pode se candidatar à reeleição, ficando mais 4, 8, e não pode mais. 4 mais 4, 8. Porque antes não havia possibilidade de reeleição, era 5 e fechou. Então reduziu de 5 para 4 com a possibilidade de reeleição. Quem fez isso? Fernando Henrique Cardoso, não é? Criou o Instituto da Reeleição. Então a perguntinha que não quer calar: qual é? Quem criou o Instituto da Reeleição para o cargo do Executivo? Vou até grifar aqui. Fernando Henrique Cardoso criou o Instituto da Reeleição e ele consegue se reeleger para presidente da República, Fernando Henrique Cardoso.
Então o Fernando Henrique Cardoso governa 4, se reelege, governa mais 4. Quem que vem depois de Fernando Henrique Cardoso? Ele, que vai voltar agora, 1º de janeiro, quer queira ou quer não, doa quem doer, né? O choro é livre, o Lula, o choro é livre. O que mais que eu posso falar? Aceita que dói menos. Vamos rir, porque chorar, né? A gente já chorou, já foi, já era, né? E vamos, né? Então, em 2002, foi ele, pessoal, né? Os brasileiros elegeram o olha só, o ex-metalúrgico. Olha que bonito isso, né? Um trabalho diário. Não, em 2002, o ex-metalúrgico, um trabalhador, depois a gente fala dessa parte, o proletariado, né? Dentro das bases marxistas do Manifesto Comunista, dentro das bases de O Capital de Karl Marx, aquele livro imenso de 3 volumes que ninguém consegue ler tudo e nem entender nada, né? Entende-se, mas é muito difícil, né? Então, ele, Luiz Inácio Lula da Silva, baseado em ideias de sindicato, associação de trabalhadores, associação de classe, né? Um ex-metalúrgico, chega à presidência da República em 2002, representando o povo de forma legítima, justa, honrada, gloriosa, né? Após 3 derrotas eleitorais, Lula concorreu 3 vezes, perdeu para o Collor, perdeu para Fernando Henrique, e na terceira, já desistindo, ele ganhou em 2002. Depois de uma sequência de generais, de bacharéis, aí vem o ex-metalúrgico, né, com poucos estudos, né, segundo dizem, semi-analfabeto, né, sem querer desmerecer a pessoa, tá, pessoal? Né? Não é isso, nosso objetivo aqui não é esse, né? Mas, e aí o Lula, eu lembro no diploma dele, na cerimônia de diplomação, ele chorando, né, dizendo que nunca tinha ganhado um diploma na vida dele, e que o primeiro diploma dele era o diploma de presidente da República. Eu achei aquilo ali muito bacana, muito digno, muito bonito, né? Achei muito interessante isso, representando aí, né, as classes mais baixas, desprivilegiadas, e dizendo que é um sonho possível, né? Foi isso que aconteceu na época. Hoje a situação é outra, tá, pessoal? Estou falando em 2002. Vamos nos transportar para 2002. Esse era o Lula de 2002, foi isso que aconteceu, né? Virando aí, se tornando presidente da República. Ok? Lula prometia desenvolvimento econômico e inclusão social. Lula é desenvolvimentista, é a mesma historinha de Getúlio Vargas, só que tem um plus aí, que é o plus socialista, né? A inclusão social, a refeição, os planos sociais, que não são deles, parte dele, mas a maior parte dos planos sociais vem do próprio Fernando Henrique. Fernando Henrique é que trouxe a maioria dos planos sociais, porque Fernando Henrique é de um partido socialista, né? Que aí a gente não vai entrar nessa discussão agora, mas Lula prometia um desenvolvimento econômico, inclusão social, uma equação nunca atingida na história política brasileira, e todos acreditaram no Lula, porque ele vem, né, de uma origem, vamos dizer assim, menos favorecida, tá? Pessoal, eu não gosto desse termo de origem humilde, porque humildade vem de humanidade, né? E são coisas, na minha opinião, diferentes. Então, ele vem de uma origem realmente pobre, trabalhador, proletariado, né? Essa é a origem do Lula, representando muita gente no nosso país, né? Então, ele preservou as características da política governista, desenvolvimentista, e ampliou muitos, na verdade, né? Muitas questões sociais, né? Visando o quê? Visando um socialismo, já que o Partido dos Trabalhadores tem essa base socialista, que eu respeito muito a base socialista do Partido dos Trabalhadores do ponto de vista do dogma, do ponto de vista da doutrina, né? Não do faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, né? Mas daquilo que é verdadeiro, porque a gente sabe que a ideologia ela é falsa, né? A ideologia é um conteúdo de falso viés, tanto para a direita quanto para a esquerda. E aí, por isso que o governo Lula teve vários problemas, né? Mas mesmo com todos os problemas, ficou 8 anos o Lula, e Dilma 2, que aí perdeu o mandato, né?
por problemas aí que a gente não vai entrar nessa questão aqui, né? Assume o Temer, e agora temos um novo neoliberalismo e surge uma nova direita no país, que até então não existia. Anotem aí. Professor, nunca existiu direita no país? Não existiu direita no país nos termos liberais, nos termos do liberalismo, né? Na essência do liberalismo, nós nunca tivemos uma direita no país. E agora eis que surge uma nova direita? Sim ou não? Sim. Mas quando que surge essa direita? Com o início do governo atual? Ainda não. A ideia é sim, mas ainda não, porque o governo foi marcado pela contradição, marcado pelos ataques do oponente, marcado pela oposição, e só agora no final traz os conceitos da direita, que é o conservadorismo, o tradicionalismo, o patriotismo, aquelas questões ligadas à nação, né? Que a oposição quer falar que é o nazismo. Não é verdade, pessoal, isso aí, né? Show de ciência política. Obrigado, Gustavo. Bom, obrigado. Né? Então, a oposição quer trazer, né? Quer dizer que o governo atual é nazista, é fascista. Pessoal, nada a ver com nazismo e fascismo. Pegam um caso isolado, jogam na televisão e falam: olha, o governo é nazista. Não, o governo não é nazista. O governo é fascista? Não é. O nazismo é um governo antissemita, antijudeu, com experimentos em seres humanos e com a desvalorização do próximo e não aceitando a diferença. É um governo monstruoso, né? O nazismo dos alemães, né? Do Holocausto. É isso, tá? Não tem nada a ver com o que nós vivemos no nosso país. Concordo que não tem nada a ver, nada. Existe um grupo de meia dúzia de pessoas, estou falando meia dúzia, pessoal, porque, né, como é que se diz? Modo de se dizer. Meia dúzia, eu não sei se são 300, são 500, são 100, se são 200, mas que não representa o povo brasileiro. Existe uma meia dúzia de pessoas que tem essa ideologia, né, de nazista, mas que não tem nada a ver com o que acontece no nosso país hoje. A mesma coisa o fascismo, que surgiu na Itália, que surgiu com os italianos, que havia parecia que se tentava pregar um patriotismo, um nacionalismo, um conservadorismo, assim como Hitler também fez isso, não é? Mas tudo dentro de uma enganação, de um antissemitismo, nazismo, e no fascismo italiano não existe fascismo à moda brasileira, fascismo italiano, nazismo alemão. No Brasil, o que nós temos? A oposição atual, porque o governo não acabou ainda, a oposição contra a situação, e vai inverter isso em janeiro. Vai ser agora situação contra situação, tomando porrada da oposição. Eis que surge a nova direita. Só vai surgir no ano que vem a nova direita, porque até então a direita atual, que se diz direita, mas na verdade ela vocês vão agora achar que eu estou errado. Vocês vão achar que eu estou errado. A direita ainda é um pouco socialista. Como assim, professor? Todos os programas socialistas foram mantidos, as estatais foram mantidas, porque não tem como bater contra 1930. Bater contra o Estado desenvolvimentista é tomar tiro no pé. Vamos privatizar, privatiza, vende tudo, tal. Vamos atacar o Estado, vamos desfazer do Estado. Quem fizer isso corre um risco muito grande. Vamos cortar funcionários públicos, vamos cortar ministérios. Tudo bem, sobra mais dinheiro, né? Mas sobra mais desempregados também. Vocês percebem que o Estado desenvolvimentista também tem essa função de empregar? Professor, você está falando de cabide de empregos. Estou falando de cabide de empregos. Professor, mas o cabide de empregos não é aquele que coloca a pessoa que não faz nada e ganha do Estado? Mas isso é Estado desenvolvimentista. E o Estado desenvolvimentista, ele desenvolve o país dando o quê? Dando renda para a população. Isso é Estado desenvolvimentista. Isto parece com socialismo, parece com outras questões que nós vamos falar já, né? Fechando essa questão do Brasil, nós vamos falar de welfare state, né? E aí, olha só. Então, dentro do Estado desenvolvimentista, dentro dessa questão do Brasil, o Luiz Inácio Lula da Silva, ele traz, dentre as suas políticas, né? O Fome Zero,
Tá aqui, eu anotei. O Fome Zero e o Bolsa Família. Estes são programas socialistas, tá? Tem outros, né, que eu não vou citar aqui, tá, pessoal, para não gerar uma polêmica, não gerar uma briga, porque o Lula não implementou ainda uma agenda socialista como ela deve ser feita, tipo poupança fraterna, moradia social, né? Aí vocês vão falar assim, mas e o INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária? O INCRA, ele é um instituto, uma autarquia do governo, assim como é o INSS. Professor, você está defendendo o MST? Não, não estou defendendo o MST. Não estou defendendo o movimento do Sem Terra. Mas um país de dimensões continentais como é o nosso, com terras sobrando. Nossa, mas que loucura, você está falando que as terras estão sobrando? Estou falando, está sobrando. Tem terra sobrando. Terras não desenvolvidas, terras não produtivas, que têm escritura pública, que tem escrituração em cartório, que tem dono. E aí? Aí o INCRA vem e fala: você, empresário que tem essas terras, você me deve tanto de impostos, você deve isso, deve isso, deve isso, deve isso, deve isso, tal. Aí o governo executa esse empresário na justiça cobrando as dívidas. Esse empresário não paga. Essa dívida vira um título executivo judicial e o empresário não paga. E o governo cobra do empresário e o empresário não paga. Aí o governo fala: vou penhorar as suas terras. Aí o empresário fala: penhora. Aí o governo penhora as terras. E vai para onde essas terras? Para o INCRA. É isso. Aí o que o INCRA faz? Vocês aí do MST, essas terras aqui tá com um problema judicial aqui, é praticamente nossa, do governo, né? Porque nós fizemos meio que um acordo judicial, extrajudicial, ou tomamos mesmo do devedor, tá? Então essa terra você pode entrar e fazer um movimento de reforma agrária nessas terras. Isso é a reforma agrária no Brasil. Professor, mas não é o que a gente vê na televisão. A gente vê invasão de terras produtivas, a gente vê quebra-quebra, a gente vê criminosos, bandidos, pessoal, existe essa parte sim, também existe essa parte, mas não é delas que nós vamos falar aqui. Nós vamos falar do vamos dizer assim, do politicamente correto. E o politicamente correto que o INCRA tem feito é isso, né? Colocado famílias de trabalhadores, de ruralistas, de assentados, né, em grandes regiões, divididos aí em lotes, né, em diversos lotes, diversas famílias, tá? Milhares de famílias assentadas pela reforma agrária através do INCRA. O que é isso? É socialismo? Não, não é socialismo. É o Estado desenvolvimentista, o Estado se desenvolvendo. Aí o Estado bota as famílias, dá a terra, dá a escritura, inscreve em programas rurais, agrícolas, etc, etc. E estas famílias, com dinheiro do governo, com terra do governo, vai produzir alimentos para o país. Aí vocês vão falar assim: isto é o agronegócio? Ainda não é o agronegócio que se fala na televisão, né? Na televisão fala de grandes negócios, né? Aqui estamos falando de pequenos negócios. Mas o detalhe é que os pequenos negócios é que movem a nação. 70% ou mais. O pessoal está falando 70%, mas parece que é 90%, né? E como eu estou chutando, eu não sei nem qual é a fonte, mas eu vou procurar essa fonte para a gente falar na aula que vem, tá? Então, mais de 70% das empresas no Brasil e no mundo são empresas familiares. E os pequenos negócios é que sustentam as famílias. Porque os grandes negócios, o agronegócio, com aquelas máquinas que nós vemos na televisão, né? Máquinas de 1,5 milhão, 2 milhões, né? 500 milhões, aquelas máquinas colheitadeiras, né? Isso daí não é para o pequenininho. O pequenininho, ele bota a mão, ele vai lá, ele colhe o leite da vaca, ele acorda às 4 da manhã, ele faz a colheita, ele enche a Kombi, ele não enche a caminhonete, aquela que a gente vê na televisão, que eu não vou falar o nome aqui, né? Ele não enche aquela caminhonete bonita, não, ele enche a Kombi com as caixas de frutas e verduras e leva para a feira. Chega na feira às 5 da manhã e abastece o quê? As nossas casas, as nossas residências. Eis o agronegócio verdadeiro. Que vem da onde? Do INCRA. Que vem da onde? Do governo. Que vem da onde? De um Estado desenvolvimentista. Quem bateu de encontro ao Estado desenvolvimentista? Caiu. Quem caiu? Fernando Collor caiu, né? E outros que não conseguem ir adiante
diante da força do Estado desenvolvimentista, porque o Brasil precisa ser desenvolvido pelo próprio Estado, porque sem Estado não vai para frente. Voltando à questão da refinaria, só para fechar, não temos refinaria, não tem condições de ter um combustível mais em conta, mais barato, porque não temos refinaria. Quem que vai trazer uma refinaria para o país? Ou quem vai fazer uma refinaria do país? A resposta é o próprio Estado desenvolvimentista. Para desenvolver o país, o próprio Estado tem que criar uma refinaria. Passadena ou Passadema? Passadena é o exemplo disso. Se lá se criar uma refinaria, se tomar as rédeas do que está parado, né, através do Estado desenvolvimentista, através de capital do Estado, colocarmos isso lá, vamos aí sim ter um combustível mais em conta. É isso, pessoal, a questão do Brasil. Por que temos essa aula especial voltada para o Brasil? Porque o Brasil é um capítulo à parte na história do mundo. Todo o mundo, todos os países do mundo, Revolução Francesa na Europa, inglesa, né? no leste europeu, Revolução Americana, na norte-americana, mais questões socialistas de Rússia, União Soviética e tal, tudo isso é a parte. O Brasil não participa disso, de nada disso, porque o Brasil só surge politicamente em 1500? Não. 600? Obviamente que não. 700, 800, 808 com a vinda da família real do Brasil? Não. O Brasil só surge 1822, 1889 com a República, 20. Não, pessoal. O Brasil só surge politicamente com o Estado desenvolvimentista através de uma revolução às avessas. Não uma revolução do povo, uma revolução, não também uma revolução burguesa, uma revolução do próprio Estado. O Estado fala, vamos nos desenvolver, e aí abre, né, um leque de situações em que vamos às estatizações, vamos vamos ao aparelhamento do Estado. Então o Estado faz um aparelhamento do Estado. O que é aparelhar? É formar o Estado com estradas, pontes, INSS, posto de saúde, hospitais, escolas, tudo que a iniciativa privada não dá, o Estado traz, aparelhando o Estado. Isto é o aparelhamento do Estado. É isso que quando você liga a televisão e tem aquela guerra política falando que um determinado grupo aparelhou o Estado a seu favor, na verdade houve sim um aparelhamento do Estado, mas não significa que foi a favor, significa que houve um aparelhamento porque há necessidade do desenvolvimento do país e quem aparelhou bota a sua plaquinha. Eu fiz, Bolsonaro, eu fiz, bota a plaquinha do Lula. É isso, pessoal. Eu fiz plaquinha do Fernando Henrique, eu fiz plaquinha da Dilma. Quem fez, bota a sua placa. Aí o outro lado, a oposição fala, tá vendo aí? Está aparelhando o Estado, né? Não, pessoal, quem fez, quem faz, coloca o seu nome na obra. É isso, né? Quem entrega a obra, leva a fama de ter feito a obra. Vocês estão entendendo, né, o que eu quero dizer, né? É isso, pessoal, né? Esta é a discussão do aparelhamento do Estado. Para não ser injusto, vamos dizer que os governos, não importa a bandeira, se ela é vermelha, verde, azul ou amarela, né? Não importa o tipo do governo que governa, não é? Mas quem coloca sua plaquinha é acusado de aparelhamento. Existe um aparelhamento? Existe, mas por conta de um Estado desenvolvimentista, não é? Então é isso, né? Então Luiz Inácio Lula da Silva, né? Ele fecha aí, né, essa história, e aí depois dele vocês já sabem tudo o que aconteceu em termos de, né, caiu, né, o doutor gritou aí, o ex isso, o ex aquilo. Não, essa parte aí a gente não vai entrar não, tá? Teria que ser uma aula à parte só para isso, tá? Para falar de questões criminais, corrupção e etc e tal, tá? A gente não vai entrar nessa não, porque, até mesmo porque isso aí causa inimizade, né? Você sabe por quê? Porque, só para concluir, porque a política, ela é feita de paixões, né? Então, vamos, né? O pessoal que se entende como patriota
existe um sentimento de nação exacerbado que não é nazismo e não é fascismo. É errado esses conceitos, né? Que tentam trazer para o patriotismo, para o nacionalismo, para a nação desta nova direita. É errado falar isso, né? Mas também existe, né, o Fome Zero, o Bolsa Família, programas sociais lá do outro lado, que vem de um proletariado que ascendeu ao poder, de acordo com a cartilha do Manifesto Comunista. Então são duas paixões numa balança que causa o quê? A divergência, que causa a ruptura da amizade, etc e tal. Então, pessoal, fechamos aí o Brasil desta maneira, desta forma, como um capítulo à parte, sendo que a base do governo brasileiro, ela é até hoje desenvolvimentista e ponto final.